Você já acompanhou uma ultrassonografia? É um dos momentos mais emocionantes de uma gravidez, quando o pai e a mãe conseguem ver o seu filho dentro da barriga. A tecnologia permite que eles acompanhem o seu crescimento muito antes de saber a cor dos olhos ou dos cabelos. A ultrassonografia é um dos muitos exames que mostram o que se passa dentro do corpo. E há muitas outras tecnologias que podem ver e entender o que se passa dentro do nosso cérebro, dos nossos ossos, pele, enfim, dos nossos órgãos. Quer saber como? No ar, Globo Ciência. Antigamente não tinha, a gente morria de certas coisas sem saber o que tinha. Hoje não, eu faço ultrassonografia, eu faço mamografia. Tinha que abrir a pessoa, né? Aí era um sacrifício só, né? Como saber o que acontece dentro da gente sem ter que abrir o corpo através de uma cirurgia? Raio-X, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética são algumas das invenções criadas para examinar as pessoas através da imagem sem ter que invadir o corpo. Mas como essas máquinas funcionam? Antigamente não era possível saber o que se passava no interior do corpo humano, e o método para diagnosticar um problema no pulmão, nos ossos ou no cérebro de um paciente muitas vezes era cirúrgico. As ferramentas usadas para isso eram de assustar: serrotes, facas e um estranho aparelho chamado trefina, que era usado para furar o crânio. Socorro! Finalmente, em 1895, os raios-x foram descobertos pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, que conseguiu radiografar uma mão. E os diagnósticos puderam começar a ser feitos através de imagens sem invadir o corpo humano. Os métodos de diagnóstico por imagem foram evoluindo e hoje, além do raio-x, existem também o ultrassom e a ressonância magnética. A Fernanda está com dores e veio ao hospital para ser examinada. Dói. No exame clínico, o médico faz um primeiro diagnóstico: hérnia de disco. A proposta, nesses casos, é complementar esse exame clínico com uma ressonância para avaliar a extensão e programar e planejar melhor o seu tratamento. A Fernanda vai entrar nessa máquina e ficar cerca de 20 minutos. Dessa forma, vai ser possível confirmar ou não a hérnia de disco e decidir qual o melhor tratamento. De fato, a paciente que acabou de fazer o exame com uma dor lombar, ela apresentava uma alteração num dos discos intervertebrais. Você vê nitidamente que aqui tem uma coisa que se projeta para fora dele. É isso que é a chamada hérnia discal, ou, mais modernamente, a protrusão discal. Quando o paciente é colocado sob influência de um forte campo magnético, os bilhões de átomos de hidrogênio do corpo são alinhados e passam a girar no eixo novo. Depois, quando a força magnética é removida, os átomos retornam ao seu alinhamento natural. Mas assim que os átomos relaxam, eles emitem energia e atuam como pequenos emissores de rádio. O computador recebe os diferentes tipos de energia e, com isso, cria uma imagem que é então analisada pelos médicos. Hoje, um radiologista trabalha com ultrassom, raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Qual é a importância dos exames de imagem para a medicina? Bom, imagina que antigamente a gente tinha que abrir o paciente para analisar as estruturas internas. Hoje em dia, sem invadir, a gente consegue uma avaliação muito boa de todas as estruturas internas do paciente. Isso permite que a gente detecte tumores precocemente, que a gente analise qual é a extensão de uma lesão previamente conhecida. Eu queria entender qual é a técnica mais usada para cada caso, doutor. O raio-x é muito bom para avaliação dos ossos e do pulmão. A partir daí foi desenvolvida a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada é um tubo de raio-x que gira em torno do paciente e, na medida que ele gira, ele faz várias projeções daquela imagem. Então a gente consegue entender aquela anatomia de uma forma tridimensional. A tomografia, por essa capacidade tridimensional, ela é ótima para avaliar algumas estruturas ósseas, principalmente fraturas mais complexas do que aquelas que já foram detectadas pelo raio-x, e também para avaliação de estruturas de partes moles do abdômen, principalmente fígado, rins, intestino, assim como alguns casos do pulmão e do cérebro também são bem avaliados pela tomografia computadorizada. Ultrassom
Ele é muito bom para estruturas viscerais do abdômen, como o fígado, os rins. E a aplicação mais tradicional, mais conhecida de todos é na obstetrícia. E por que aquele gelzinho? O gel ele faz com que as ondas sonoras que saem do aparelho se propaguem de uma maneira mais fácil no organismo do paciente. Então ele melhora a qualidade da imagem. E a ressonância magnética? Bom, a ressonância magnética é com certeza o método mais complexo. É um método que tem uma ótima capacidade de diferenciar entre os tecidos, então mostra muito bem músculos, tendões, a coluna vertebral, os discos intervertebrais são muito bem demonstrados pela ressonância magnética. Para o cérebro, com certeza, é o método que melhor se aplica, principalmente no estudo das neoplasias, né, dos cânceres. Será que os exames radiológicos fazem mal à saúde? Mulheres grávidas, por exemplo, não podem fazer raio-x, mas não sei exatamente por que elas não podem. Exames de raio-x e tomografia computadorizada utilizam o que a gente chama de radiação ionizante. Essa radiação pode interferir com o DNA das células que carregam um potencial, ainda que muito baixo, do desenvolvimento de tumores. Portanto, devemos sempre utilizar as menores doses de radiação possíveis e realizar exames radiológicos apenas quando estritamente necessário. O Ministério da Saúde recomenda que a cada 2 anos, mulheres a partir de 50 anos de idade devem fazer o rastreamento de câncer de mama. A gente vai conversar com o Dr. Felipe Erles, ele é radio-oncologista. Quais são os exames indicados para a prevenção de qualquer doença de mama? A mamografia, ela consegue detectar um tumor muito pequeno, de milímetros, numa fase muito inicial. Por conta disso, a mamografia é a base do rastreamento para câncer de mama. Em casos selecionados, a mamografia pode deixar algumas dúvidas. Essas dúvidas elas podem ser retiradas com ultrassom e, em casos extremamente selecionados, com a ressonância magnética das mamas. Mamografia é uma espécie de radiografia realizada em aparelhos específicos para avaliação das mamas. É o método mais eficaz para o diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando assim as chances de cura. Então, Alexandre, eu quero que você olhe esse exame aqui, que você tente dizer para mim onde é que estaria algum nódulo suspeito para câncer de mama. Difícil, hein? Se a gente analisar com cuidado, a gente percebe uma região aqui, um nódulo espiculado, com uma densidade diferente do restante da mama, e isso é altamente suspeito de malignidade. Mas se a gente quiser ainda ter outras informações, a gente pode lançar mão também da ultrassonografia. Uma das formas mais conhecidas do uso de exame de ultrassom é na gravidez. A Laura está no 8º mês e vem ver como é que está o desenvolvimento do bebê. Doutor André, qual a importância do ultrassom na gravidez? Antes do ultrassom, o feto ele ficava escondido, a gente não tinha acesso a esse feto. Então era muito mais difícil fazer diagnósticos, avaliar desenvolvimento, saber o sexo, nem pensar. O que se pode avaliar com ultrassom ao longo da gravidez? Depende da idade gestacional. No primeiro trimestre é extremamente importante, primeiro, datar a gestação de uma forma adequada. Segundo ponto é tentar identificar algumas malformações maiores que já poderiam ser visualizadas nessa fase. Em terceiro, também extremamente importante, seria avaliar alguns sinais de risco, que se associariam a riscos de se ter o nascimento de uma criança com alguma síndrome, Down, enfim, síndromes desse tipo. No segundo trimestre, a importância maior do ultrassom está no que se refere à avaliação morfológica fetal. Até para que a gente possa, em alguns casos, dependendo do diagnóstico, poder até fazer um tratamento intraútero ou então um tratamento pós-parto. E no terceiro trimestre, que é o caso da Laura, na realidade a ideia principal, além da avaliação do crescimento fetal, é uma avaliação mais cuidada da vitabilidade fetal. E a neném da Laura, como é que tá? Tá excelente. A gente pode brincar, falar que o hotel tá 5 estrelas, quer dizer, o que nos daria tranquilidade de poder esperar, quer dizer, um pouco mais, sem correr riscos, até que naturalmente ela entrasse em trabalho de parto. Qual a importância, né, para você como mãe de um exame de imagem como ultrassom? Você poder contar com a tecnologia que tem a ultra para você saber o bem-estar do seu filho, assim. E você faz a ultra, mas você só fica tranquila mesmo quando sai o laudo e você vê que realmente tá tudo bem, mas a imagem te dá um sossego. Me diz uma coisa, te emociona? Me emociona falar também, né? Não precisa nem ver, me emociona falar muito. Acompanhar uma gestante, quer dizer, tem toda essa parte emocional, a parte boa da medicina, porque na verdade não é só falar de doença, é falar de coisas também alegres, né, e coisas boas, né?
No próximo bloco, a gente vai ver como essas máquinas de ressonância magnética estão ajudando a diagnosticar o que se passa dentro do misterioso cérebro humano. A gente volta já já. No próximo bloco, a gente vai ver como o nosso cérebro reage quando a gente bebe o bom e velho cafezinho. Aliás, você já tomou o seu hoje? Não? Então vai lá que eu te espero aqui. Vai lá. Tecnologia é importante porque acho que permite a comunicação. A comunicação é o mais importante para fazer mudar o mundo. Como funciona o diagnóstico através de imagem? No passado, os médicos precisavam abrir o corpo do paciente para identificar os problemas. Hoje, especialistas em neurociência conseguem ver até o que se passa dentro das nossas cabeças e sem ter que invadir o nosso corpo. Doutora Fernanda Moll é médica e neurocientista. O que é ressonância magnética funcional? Então, a ressonância magnética funcional é um exame de imagem responsável por mapear regiões do cérebro que são responsáveis por uma determinada função. Então, ela se propõe a identificar no cérebro as regiões que estão envolvidas, por exemplo, no mexer da mão direita ou do pé, e se baseia num sinal que é indireto, digamos, da atividade dos neurônios responsáveis por aquela determinada função que a gente está estudando. A quem uma ressonância magnética funcional pode ajudar, né? O que se pode ver através de um exame como esse? Então, esse exame de ressonância magnética funcional, ele está muito, hoje em dia, sendo aplicado em pesquisas na área de doenças neurológicas e psiquiátricas, mas no dia a dia clínico, a principal aplicação, talvez, desse método seja no mapeamento pré-operatório de pacientes que, por exemplo, vão ser operados por um tumor cerebral. Por exemplo, aqui a gente tem um exame de ressonância magnética funcional de um paciente que tem um tumor localizado próximo à região do cérebro responsável pelo movimento da mão direita. A gente pediu o exame de ressonância magnética funcional para ele mexer a mão direita durante o exame, e essas regiões aqui, que a gente está vendo aqui, está o tumor, e essas regiões aqui coloridinhas, aqui e aqui, são as regiões responsáveis pelo movimento da mão direita. O que a gente vê é que essa região está muito próxima ao tumor. Mas a gente consegue mostrar que, olha, a região que é responsável pelo movimento da mão direita está justamente posterior ao tumor que vai ser ressecado. Esse tipo de informação pode ser útil para o neurocirurgião no ato pré-operatório. Isso, por exemplo, norteia o cirurgião numa cirurgia, ao invés dele operar por aqui, ele opera por aqui, não é? Por exemplo, claro que o neurocirurgião utiliza de várias informações, essa é só mais uma que pode contribuir para ele no ato de planejamento pré-operatório. O exame de ressonância magnética funcional consiste em adquirir uma série de imagens do cérebro do paciente em repouso e em períodos de estímulo. Por exemplo, quando o paciente pode realizar alguma tarefa motora. Os médicos fazem imagens em vários ciclos de estimulação e de repouso para um processamento estatístico, que depois vai determinar as áreas do cérebro que estão envolvidas no estímulo ou atividade realizada. Então, gente, para entender melhor como é que tudo isso funciona, eu resolvi fazer o exame de ressonância magnética funcional. Como o campo magnético dentro da máquina é muito forte, eles pediram para eu tirar tudo que tivesse metálico no meu corpo. Então, ó, cordão. Vou tirar meu relógio também. Deixa eu ver se tem mais algum... Ah, cinto. Agora eu vou botar a roupa para poder fazer o exame. Dá licença. Então, Alexandre, a gente agora vai fazer o exame de ressonância magnética funcional. Antes do procedimento, a doutora Fernanda me passou algumas instruções. O exame será dividido em duas etapas. Na primeira, eu devo mexer os dedos da mão e na segunda, eu apenas imagino esse movimento. Assim, serão obtidas as imagens das diferentes regiões do meu cérebro que serão ativadas em cada etapa. Tudo em nome da ciência, né? Tudo em nome da ciência. Incomodando? Tá tudo bem? Dá pra suportar. Gira só um pouquinho a sua cabeça pro lado de cá. Tudo bem? Beleza. Então tá bom, vamos lá. Quando você vir na tela escrito Go,
começa o movimento que a gente treinou lá fora, ok? Ok. Então, o que a gente está vendo ali, colorido, é o córtex motor primário responsável pelo movimento da mão direita, que é a mão que ele está movimentando durante o exame. Então, isso é um mapa estatístico do contraste entre o estado dele de movimento da mão direita com o repouso. E o córtex responsável por essa atividade está sendo, então, ativado. Vamos lá, a gente vai começar agora a imagética, ok? Agora fica com a mão bem confortável. Ok. Agora o que a gente está vendo na tela são as áreas que estão sendo ativadas quando ele imagina um movimento versus a situação de não imaginar um movimento, né, que é a nossa condição controle agora. Então são outras regiões que são relacionadas à imaginação do movimento e que estão agora então aparecendo ali na tela no exame de ressonância magnética funcional ao longo do tempo da aquisição. Alexandre, foi ótimo, a gente acabou os 2 exames, tá bom? A gente já vai retirar você daí. E aí, doutora, tudo certinho? Tudo certinho. A gente viu a ativação de áreas responsáveis pelo movimento da sua mão direita. Aí depois as regiões relacionadas à imaginação do movimento, então foram recrutadas e estavam ativadas lá. Me diz uma coisa, qual o objetivo de um exame como esse? Então, na prática clínica, a gente utiliza no pré-operatório de pacientes, por exemplo. É uma das utilidades. No caso da imaginação do movimento, tem alguns estudos preliminares que mostram que o recrutamento dessas áreas adicionais pode ajudar na recuperação dos movimentos desse paciente. Tudo ainda muito no nível de estudo e de pesquisas, mas são pesquisas promissoras que podem ajudar na reabilitação de pacientes com déficits motores instalados por lesões como, por exemplo, o AVC. A utilidade, né, e a possibilidade que os exames de diagnósticos por imagem trouxeram para a medicina são incontáveis os benefícios, tanto para o paciente, quanto para o diagnóstico precoce, quanto para o acompanhamento de tratamento nas diversas doenças, sem dúvida nenhuma. Será que no futuro vamos saber como funciona cada canto do nosso cérebro? As descobertas científicas certamente estão ajudando os médicos a fazerem diagnósticos mais precisos e a entenderem cada vez mais sobre o funcionamento dos nossos corpos e mentes. O que será que eles ainda vão descobrir? A ciência não para. Até a próxima! Quer saber onde o exame de ressonância magnética é oferecido? No nosso portal globocidadania.com.br você encontra os locais onde é possível fazer o exame pela rede pública de saúde e ainda como funciona a cobertura dos planos de saúde para ressonância. Depois do intervalo, o Brasil produz todo tipo de grão. Milho, soja, são tantas toneladas que já somos conhecidos como o celeiro do mundo. Os agricultores têm então um desafio: como manter essa produção e manter também o meio ambiente. A gente descobre no próximo bloco.